Boa tarde, meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo aqui no Brasil ou mesmo em outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus queridos irmãos. Meus irmãos, eu venho aqui pedir a vocês o apoio, Vocês dão um joinha para mim aí, para me ajudar, para o YouTube divulgar mais o meu trabalho. Pedir também para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal, para dar uma forcinha para mim, se inscrever aí no meu canal. Isso é muito importante para mim. E eu gostaria de dizer para qualquer irmão em qualquer parte do Brasil, ou mesmo de outro país, que quiser conversar comigo, quiser ser meu amigo, vai ser um prazer imenso para mim atender uma ligação sua aqui. Vou ficar muito feliz e a gente pode ficar sendo amigo. Vai ser um prazer imenso para mim. Meus irmãos, hoje eu vou fazer um vídeo muito esclarecedor aqui. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, elas dizem que se Deus não for chamado por nome, se nós não usar um nome para Deus, que o nome que segundo eles é Jeová, se nós não usarmos esse nome, Deus, ele não atende as orações de ninguém, não atende o pedido de ninguém, e o pior, ele nem sabe que nós estamos falando com ele. Deus não sabe que nós estamos falando com ele. É verdade. Oh, meu Cristo, gente, que coisa. Agora eu vou fazer uma perguntinha para as testemunhas de Jeová. Se o nome de Deus é tão importante, por que esse nome só foi revelado ali um pouquinho antes do Êxodo? Por que esse nome não foi revelado antes ali? Por que esse nome, que o verdadeiro nome de Deus, só foi revelado a Moisés quando Deus o incumbiu de libertar os filhos de Israel da escravidão egípcia? Preste atenção para vocês verem. Quantos servos fiéis Deus teve antes disso, antes do Êxodo? Todos eles foram servos fiéis de Deus e Deus, no entanto, não revelou o seu verdadeiro nome para eles. Só revelou para Moisés. Então, se o nome de Deus fosse tão importante, se fosse tão importante usar esse nome, por que Deus não revelou o seu verdadeiro nome para eles? Meus irmãos? Olha, presta atenção aqui. A trajetória de Moisés ali, para libertar os filhos, quando Deus incumbiu ele, de libertar os filhos de Israel da escravidão egípcia. Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 3, ali, começa a contar tudo sobre como que Deus deu essa incumbência para Moisés. Ali no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 2, ali fala, quando Moisés viu ali o anjo de Deus no meio de uma chama, numa sarça ardente, A sarça ardia e não consumia. E Êxodo capítulo 3, versículo 5, aqui diz que Moisés tentou aproximar, mas Deus falou, olha, não aproxime, porque o lugar em que está é terra santa. Não aproxime. E Êxodo capítulo 3, versículos 6, ali, Êxodo capítulo 3, versículo 6, ali Deus se identifica para Moisés. Deus se identifica para Moisés como o Deus de teu pai. Falou, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, ali, em Êxodo capítulo 3, versículo 6, Deus começou a se revelar para Moisés, quem ele era. Mas se revelou como o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então veja, meus irmãos, até aqui, Deus só revelou como o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas só em Êxodo, só mesmo em Êxodo, capítulo 3, e no versículo 15, foi que Deus abriu o jogo com Moisés e falou o seu verdadeiro nome para Moisés. Mas continuando aqui, vamos ver aqui, continuando aqui em Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8, Deus disse a Moisés que
Deus disse a Moisés que lá do céu ele viu a aflição dos filhos de Israel no Egito e desceu para livrá-los. E Êxodo capítulo 3, versículo 9, Deus disse a Moisés que o clamor dos filhos de Israel ali na escravidão egípcia chegou até a ele. E Êxodo capítulo 3, versículo 10, Deus disse a Moisés que o enviaria, Deus disse a Moisés que o enviaria para libertar os filhos de Israel da escravidão egípcia. Deus disse a Moisés, eu vou enviar você para libertar os filhos de Israel da escravidão egípcia. E em Êxodo, capítulo 3, versículos 11 e 12, Moisés mostra-se incapaz. Moisés fala para Deus, quem sou eu? Eu aproximar de Faraó? Nunca vou conseguir. Faraó me mata antes que eu chegue lá, o Faraó já manda me matar, não vou. Né? Aí Deus disse para Moisés, olha, fica tranquilo, eu vou estar sempre com você, não precisa se preocupar. Você vai cumprir a minha tarefa porque eu vou estar sempre com você. Agora, meus irmãos, no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 13, vai mostrar o ponto em que eu quero chegar. Vai mostrar o ponto que quero chegar. Ali, Moisés disse para Deus, olha aqui, ó. Aqui, quando Deus disse para Moisés ali, Moisés falou que não tinha capacidade, mas Deus disse para ele que ele podia ir, que Deus estaria com ele. Então Moisés falou para Deus assim, ó. Isso está em Êxodo capítulo 3, versículo 13. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntar, qual é o seu nome? O que lhe direi? O que lhe direi? Viram, meus irmãos? Então, os filhos de Israel não sabiam o nome de Deus. Até aquele momento, o nome de Deus não havia sido revelado. Deus disse, então Moisés perguntou para Deus, olha, quando eu chegar e disser para os filhos de Israel, o Deus de vossos pais me enviou até a vós. Eles vão me perguntar, qual é o nome desse Deus? E aí, meu senhor, o que é que eu vou dizer? Eu não sei o nome do senhor. O que é que eu vou dizer para eles? Quem que eu vou dizer para eles que me enviou até a eles? Veja, meus irmãos, veja que pergunta mais interessante. Bom, se Deus considera tão importante usar o nome, por que ele não revelou o nome dele há mais tempo? Por que ele não revelou? Por que ele foi revelar só ali naquela ocasião? Me responda, por favor. Olha, só foi revelar por ocasião do êxodo. Bom, agora eu pergunto, meus irmãos, se esse nome de Deus fosse tão importante, conforme as testemunhas de Jeová diz, que Deus não atende se não falar, se não chamar ele por nome, que Deus não sabe que está falando com ele se não chamar ele por nome. Se esse nome fosse tão importante, esse nome não deveria ter sido revelado para Abel? Esse nome não deveria ter sido revelado para Sete? Esse nome não deveria ter sido revelado para Enoque, Noé, Abraão? Por que não foi? Por que só foi revelado para Moisés, ali no Êxodo? Me responda, né? Mas aí, continuando aqui, quando Moisés perguntou para Deus qual era o seu nome. Agora veja, meus irmãos, Moisés perguntou para Deus, olha, os filhos de Israel vão me perguntar o nome do Deus que me enviou para eles. E, visto que naquela ocasião, cada nação tinha o seu Deus, né? Então, qual que é o Deus? Que Deus? Aí Deus diz, no Êxodo capítulo 3, versículo 14, né? Deus disse assim, ó, eu sou o que sou, e disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou. Até
no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, Deus ainda não tinha revelado o seu verdadeiro nome. Até aqui ele diz: diga aos filhos de Israel que eu sou. As testemunhas de Jeová diz: eu serei. Eles podem falar como eles querem, não tem problema. Eles acham que é assim, nós achamos que é eu sou. Então isso aí, cada um fica com aquilo que ele pensa, né? Então ele disse: ó, eu sou, diga aos filhos de Israel que eu sou, me enviou a vós, né? Bom, meus irmãos, então conforme nós podemos ver, até aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 14, ainda não tinha declarado, Deus ainda não tinha declarado ainda qual era o verdadeiro nome dele. Ó, o verdadeiro nome de Deus só foi revelado para Moisés. Deus revelou para Moisés aqui em Êxodo, no capítulo 3, versículo 15. Ele revelou a Moisés. Aqui o texto diz assim, ó: disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás os filhos de Israel: o Senhor, ou Jeová, Javé, Iavé, Iau, Senhor, Adonai, Pai Celestial, Deus, conforme você queira chamar. Conforme você queira chamar. Então veja. Ó, e disse mais: assim disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome. Este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração por geração. Então, meus irmãos, se você pegar uma Bíblia hebraica, se você pegar uma Bíblia hebraica, ou se existisse a Bíblia original, que não existe mais, não, a Bíblia original, mas se você pegar uma Bíblia hebraica, aqui, quando ele disse assim, aqui, ó: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, numa Bíblia hebraica, você vai encontrar o tetragrama. Você não vai encontrar a palavra Senhor. Você vai encontrar o tetragrama. Agora, se você pegar uma Bíblia católica, uma Bíblia João Ferreira de Almeida, você vai encontrar a palavra Senhor. Se você pegar uma Bíblia das Testemunhas de Jeová, você vai encontrar a palavra Jeová. Tudo bem, não tem problema não, não tem problema não. Jeová, isso aí, tanto faz você colocar Jeová como Senhor. Agora, na Bíblia hebraica, ou se você tivesse uma Bíblia original, você iria encontrar o tetragrama. Você não iria encontrar uma palavra completa aqui. Você iria encontrar o tetragrama. Você iria encontrar os 4 caracteres do idioma hebraico. Então veja, meus irmãos. Então, o nome de Deus só foi revelado para Moisés. O nome de Deus ele só foi revelado para Moisés antes do Êxodo, antes de Moisés começar aquele processo para libertar os filhos de Israel do cativeiro egípcio, né? Então, agora eu pergunto para as testemunhas de Jeová aqui. Testemunha de Jeová, meus queridos irmãos, me responda, por favor. Se o nome de Deus, se você usar um nome para Deus, fosse tão importante, né? Olha, quantos anos se passaram da criação até o Êxodo? Por que nesses anos todos que passaram da criação até o Êxodo, Deus não revelou esse nome durante esses anos? Por que Deus esperou ali, logo próximo de começar ali o Êxodo, para Deus revelar esse nome para Moisés, né? Por que esse nome não foi revelado antes, se ele era tão importante? Aliás, se ele é tão importante, né? Porque as testemunhas de Jeová afirmam que o nome de Deus continua sendo importante, né? Se esse nome fosse tão importante, se esse nome fosse tão importante como as testemunhas de Jeová dizem,
Então Deus teria revelado primeiro para Abel, né? Porque dizia eles que Abel foi testemunha de Jeová. Depois Sete, que Sete foi também uma pessoa piedosa também. Depois Enoque, que Enoque andou com o verdadeiro Deus, né? Tanto é que Enoque andou com o verdadeiro Deus, que Deus amou tanto Enoque que Deus arrebatou Enoque vivo, sem que Enoque passasse pela morte, para ver o tanto que Deus amou Enoque, né? E, no entanto, Enoque não falava o nome de Deus. Enoque não sabia o verdadeiro nome de Deus. Com certeza Enoque falava Deus, né? Com certeza Enoque falava Deus, ou falava Pai. Com certeza era isso que Enoque falava, né? Porque Enoque não falava. Deus amou tanto Noé, que Deus retirou, né? Ali, Deus preservou Noé, ali no dilúvio, né? Somente preservou Noé com toda a sua família e trouxe aquele dilúvio sobre o restante de pessoas. Noé também não falava o nome de Deus, não. Noé com certeza falava Deus ou então Pai. Com certeza, pode ter certeza que um desses nomes era, porque o verdadeiro nome de Deus, o nome que a nação de Israel usava, Noé não usou. Agora vem Abraão. Abraão estava ali na terra de Ur e Deus mandou que Abraão fosse para as terras de Canaã. Sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para as terras de Canaã. Abraão nem titubeou. Abraão somente juntou as malas ali. Vamos embora. E Deus amou tanto Abraão que prometeu a Abraão que da descendência dele faria uma grande nação, que seria como areia na praia. Olha, meus irmãos, Abraão também não falava o nome de Deus, não. Abraão com certeza falava Pai ou então Deus. Jacó, Deus amou muito a Jacó. Deus, embora Jacó tivesse uma família toda destrambelhada, né? Porque ou famíliazinha destrambelhada, aquela família do Jacó, né? Pensa numa... Já começou com o Jacó trapaceando o irmão dele ali, né? Logo ali, quando ele vivia ali em companhia dos pais, né? Já começou com ele trapaceando o irmão. Depois, quando veio a família dele, uma família cheia de todo tipo de confusão. Qual famíliazinha? Mas Deus amava Jacó. Sabe por quê? Que apesar da família de Jacó ser uma família toda cheia de contratempos ali, de confusão, Deus amava Jacó com tudo isso? É porque não existe família perfeita. Não existe família perfeita, não. Se você for esperar a sua família se tornar perfeita para se tornar servo de Deus, você nunca vai ser servo de Deus, porque a sua família nunca vai ser perfeita. Você tem que se tornar, se você quiser ser servo de Deus, tem que ser com toda a imperfeição e tudo. Deus perdoa as nossas imperfeições. Deus reconhece que nós somos carne, que nós somos pecaminosos, por isso Deus perdoa as nossas imperfeições. Então veja, meus irmãos, Deus amou tanto Jacó, né? Deus amou Jacó. E Jacó também, com certeza, não falava. Agora, a descendência de Jacó, a nação de Israel, os filhos de Israel, aí sim usavam um nome para Deus. Esse sim, eles usavam. Esse nome nós não sabemos, nós só temos o tetragrama dele, né? Mas nós sabemos que a nação de Israel, que são os filhos, a descendência de Jacó, esses sim usavam o nome para Deus. Esses usavam. Mas infelizmente nós não sabemos esse nome. Então hoje, nós cristãos, nós que somos evangélicos, os católicos, nós falamos Senhor. As testemunhas de Jeová quer falar Jeová. Tudo bem, beleza. Continua falando Jeová, mas só que não tenta empurrar esse nome goela abaixo para ninguém, não, tá? Porque Jeová não é também, não. Isso aí é um nome fictício. Não tenta empurrar esse negócio aí, esse Jeová, goela abaixo, a pessoa engolir esse Jeová
igual está engolindo um sapo ali, goela abaixo, não, porque nós sabemos que o nome de Deus não é Jeová. Eu sei que não é Senhor. Eu sei que o nome de Deus não é Senhor. Eu sei que a nossa Bíblia tem Senhor, Senhor, Senhor. Eu sei que não é. Eu sei que não é. Assim como eu sei também que Jeová não é. Ninguém sabe, nem um ser humano sabe o nome de Deus. Então, não tenta empurrar esse Jeová goela abaixo para ninguém. Porque o nome, Deus não considera um nome importante para falar com ele. E muito menos esse Jeová, que nem o nome de Deus não é.